Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós, que Ele abençoe sua vida, sua família, que Ele abençoe o seu povo, que Deus abençoe o seu povo. Vamos, irmãos, dar início ao nosso culto, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 51, o versículo 1 diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Nós vamos colocar um hino. Enquanto este hino estiver tocando, que você esteja em oração, que vocês em família estejam em oração, vamos confessar a Deus os nossos pecados, vamos nos quebrantar diante dEle nessa hora. Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos, Senhor, diante de Ti os nossos pecados e pedimos perdão. Pedimos, Pai, que o Senhor tenha compaixão do Teu povo e que o Senhor apague as transgressões do Teu povo, segundo a multidão das Tuas misericórdias. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra e cremos no Teu Filho. Cremos, ó Pai, no sacrifício que Ele fez para nos trazer o perdão. Por isso, Te agradecemos, Te louvamos pelo perdão. E pedimos, Senhor, ó Deus, traz-nos transformação de vida para que possamos glorificar o Teu nome. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, vamos louvar a Deus por meio de um hino nesse momento. E logo após esse momento de louvor, nós estaremos trazendo a palavra do Senhor. Louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso
Senhor, glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Meus irmãos, para a mensagem desta noite, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo de número 9, diz assim: Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Pai bendito, estamos diante da Tua palavra. Fala conosco pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, em seu sermão escatológico, que pode ser lido na íntegra em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, e seria interessante se os irmãos lessem na íntegra para que aprendam aquilo que Jesus tem a dizer acerca dos tempos e das épocas. O Senhor Jesus, no seu sermão, ele está nos orientando a respeito de algumas coisas que devem acontecer antes da segunda vinda, como revoluções, guerras, epidemias e terremotos. O mestre nos advertiu que esses acontecimentos seriam como palcos para o surgimento de falsos profetas. Ele também disse que esses acontecimentos não devem ou não deveriam nos deixar assustados, porque como cristãos devemos depositar a nossa fé e a nossa segurança no Senhor. Ele também disse que esses acontecimentos são necessários e disse que esses acontecimentos fazem parte do fim, mas o fim não será logo. Ou seja, esses acontecimentos, eles são o princípio das dores e não o fim das dores. Por isso eu gostaria de, nesta mensagem, falar com os irmãos sobre os propósitos de Deus na pandemia e o porquê ela é necessária. Jesus fala aqui de outras coisas, né, como guerras, terremotos, e fomes e epidemias, mas eu gostaria de focar no ponto da pandemia. E gostaria de focar no versículo onde Jesus diz que essas coisas são necessárias. É necessário que essas coisas elas aconteçam. Então, quando nós olhamos para Mateus capítulo 24, versículo 6, e Marcos capítulo 13, versículo 7, ambos os evangelistas falam a mesma coisa. Eles dizem, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Lucas capítulo 21, versículo 9 diz, é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então Jesus está nos dizendo que momentos históricos que trazem em si terremotos, guerras e epidemias, esses momentos eles são necessários, eles são intrinsecamente inevitáveis. E a pergunta que nós devemos levantar aqui é, por que essas coisas elas são necessárias?
Por que é necessário que essas coisas aconteçam? Acredito que por causa dos propósitos que não se cumpririam se essas coisas elas não acontecessem. Porque nós cremos que tudo o que acontece está de acordo com o plano de Deus, com o propósito de Deus para este mundo e também para o seu povo. Então, queridos, nós dividimos aqui a nossa mensagem em dois grandes pontos: propósitos de Deus para o mundo e propósitos de Deus para sua igreja. Os propósitos de Deus para o mundo na pandemia e os propósitos de Deus para a sua igreja na pandemia. Então, meus irmãos, pensando na pandemia em relação ao mundo, quais os propósitos de Deus para este mundo? Porque ela é necessária para o mundo. Que proveito ela tem para o mundo? E nós listamos aqui algumas razões, mas acreditamos que existem outras razões e que algumas delas se encontram ocultas em Deus, como está registrada em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Agora, queridos, nós precisamos olhar para as Escrituras e olhar para o nosso tempo, e aí então entendermos o porquê Jesus disse que é necessário que essas coisas aconteçam. Então, em relação ao mundo, em primeiro lugar, a epidemia ou a pandemia é necessária para alertar. Existe um Deus que julgará este mundo com justiça, e a pandemia é um alerta para o mundo. Em segundo lugar, a pandemia é necessária para o estabelecimento do juízo. Ela é um alerta. Esse alerta deve levar os homens ao arrependimento. E quando o arrependimento não acontece, o estabelecimento do juízo se faz necessário. Quando os homens atingem uma medida de iniquidade, então é necessário que o juízo de Deus se estabeleça, que o tribunal de Deus se estabeleça. E o retorno de Cristo acontecerá por causa da falta de arrependimento dos homens. Também por causa da falta de arrependimento dos homens. Em terceiro lugar, a pandemia é necessária para trazer um certo desconforto a este mundo. Os evangelhos nos dizem que essas coisas, guerras, terremotos, revoluções, fomes, elas trazem uma certa instabilidade ao mundo. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 9, aparece ali a palavra revoluções. Só que esta palavra revoluções, no original, é acatastásia, que significa, ou que deve ser traduzida como instabilidade. E o momento, queridos, é de instabilidade. Todas as guerras, revoluções, fomes, epidemias, essas coisas, elas trazem instabilidade, elas trazem desconforto. Elas fazem com que tenhamos a clara certeza de que a nossa vida aqui não é segura. E os homens, então, diante de uma pandemia como essa, ou eles se voltam para Deus, ou eles se agarram em outras coisas. E quando eles se voltam para Deus, então, alguns se arrependem. Mas aqueles que se agarram a este mundo, eles trazem sobre si condenação. Mas há um certo desconforto. A pandemia traz um certo desconforto, traz um grande desconforto. Ela traz desconforto para todos, para todas as classes sociais. Traz desconforto para as classes políticas, para as classes trabalhadoras. Ela traz desconforto, e esse desconforto leva este mundo, sim, a uma reflexão. Em quarto lugar, a pandemia é necessária para trazer mudanças. Os governos, as sociedades, as igrejas, em muitas áreas haverá mudanças. Essas mudanças são necessárias por razões que Deus conhece. Nós podemos presumi-las, mas Deus conhece. Se você parar para perceber, vai ver que essas mudanças, elas já começaram a acontecer na própria igreja. Elas já começaram a acontecer. A igreja tem refletido
acerca de muitos pontos. Contudo, o nosso ponto aqui nesse momento são os propósitos de Deus para o mundo e o porquê ele é necessário. Então, em quinto lugar, a pandemia é necessária para refrear o pecado neste mundo, levando a sociedade a uma revisão de valores. Nestes dias de pandemia, perceba, pecado em muitas áreas tem sido refreado. Valores estão sendo retomados em nossa sociedade. E é por isso, então, que Deus permite ou ordena a pandemia no mundo, para alertar, para estabelecer o juízo, para trazer desconforto, levando os homens a perceberem que a nossa vida aqui não tem real segurança, para trazer mudanças à nossa sociedade e para refrear o pecado, levando a sociedade a uma revisão de valores. Agora, meus irmãos, pensando na pandemia e os propósitos de Deus para a igreja, quais os propósitos de Deus para a sua igreja nestes dias? Por que a pandemia é necessária para a igreja? Que proveito ela tem para a igreja? E eu digo que proveito porque quando nós olhamos para Romanos, capítulo 8, versículo 28, lá o apóstolo Paulo nos diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, por que a pandemia ela é necessária? Quais os propósitos de Deus para a sua igreja? Nós anotamos aqui alguns. Em primeiro lugar, a pandemia é necessária para a disciplina da igreja. A disciplina ela tem um lado negativo, a correção, a dor, mas ela também tem um lado positivo, a educação ou a reeducação para alguns. Deus só disciplina os seus filhos, a quem Ele ama. Aqueles que não são disciplinados por Deus é porque não são filhos dele. Pensando na disciplina, do ponto positivo, Deus está reeducando o seu povo, trazendo reflexão, arrependimento, mudança de valores na igreja. Esse é um motivo, é um propósito de Deus para a sua igreja. Em segundo lugar, vemos que a pandemia é necessária para nos fazer olhar para a pátria celestial. Talvez, irmãos, nós estivéssemos muito confortáveis com este mundo, conformados a este mundo, enraizados neste mundo. Agora, com a chegada da pandemia, cada vez que ouvimos a respeito de uma morte por Covid-19, nos vem à mente a palavra do Senhor que diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Em momentos assim de pandemia ou de desconfortos que Deus traz a este mundo, que somos levados a refletir mais profundamente a respeito do fato de que a nossa pátria está nos céus e não aqui. De que a nossa vida, ela é celestial e não terrena. Somos então, os nossos pensamentos então deixam de ser terrenos e passam a ser celestiais. Os nossos desejos, os nossos valores são aperfeiçoados. Não segundo os padrões deste mundo, mas segundo os padrões do reino dos céus, que nós sabemos que já veio e está chegando para a sua consumação completa para os filhos de Deus. Mas um terceiro ponto aqui é que a pandemia é necessária para provar a fé dos crentes. Na primeira epístola, na sua primeira epístola, o apóstolo Pedro, ele trata sobre este assunto. Pedro diz que as provações confirmam o valor da nossa fé.
muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, queridos, nestes dias, a nossa fé tem sido provada. E quando a nossa fé ela é confirmada, Deus ele é glorificado por meio da sua igreja, por meio da sua igreja. Um quarto ponto aqui é que a pandemia é necessária para o amadurecimento pessoal do crente e para o amadurecimento da igreja como um todo. Tiago, na sua epístola, no capítulo 1, ele diz que a provação da fé, repare neste termo, provação da fé, ou seja, a fé sendo colocada em prova, a provação da fé produz perseverança. E a perseverança leva a igreja ou o crente ao aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento leva à integridade. E Tiago nos diz que as deficiências, elas são eliminadas. Então, queridos, o povo de Deus, ele precisa ser trabalhado. Deus, ele trabalha o seu povo, assim como o oleiro trabalha o barro. Deus amassa o seu povo e faz com que o seu povo cresça. Deus está, nestes dias, trabalhando na sua igreja, levando a perseverança, ou confirmando a perseverança dos crentes, trabalhando em nós a integridade e eliminando do seu povo as deficiências do pecado. Um quinto ponto aqui é que a pandemia ela é necessária para provocar um despertamento espiritual na igreja. E a igreja, de fato, meus irmãos, ela é despertada. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 13, lá o apóstolo Paulo diz que conhecendo o tempo, é hora de nos despertarmos do sono. Ou seja, o cristão, diante de situações como essa que estamos vivendo, ele é despertado, há um despertamento, Deus provoca um despertamento, Deus traz um avivamento espiritual para a sua igreja. Muitos crentes estão orando mais, se humilhando mais diante de Deus, buscando mais comunhão com Deus pela sua palavra. E alguns até mesmo estão servindo mais do que antes, mesmo com as portas da igreja fechadas, porque a igreja, queridos, não é isso aqui. Não é este templo que hoje está vazio. A igreja sou eu e você. A igreja somos nós. Quando nos reunimos, ali acontece, ali aparece a igreja de Cristo Jesus. E nós temos visto a igreja trabalhando, servindo, temos visto a igreja estendendo as mãos e ajudando aqueles que precisam, como temos visto aí os nossos jovens arrecadando uma grande quantidade de alimentos que serão levados às pessoas que precisam nestes dias. Ou seja, não é porque não estamos reunidos que estamos em mornidão. Pelo contrário, Deus está trabalhando em seu povo, trazendo em seu povo avivamento espiritual. O sexto ponto, queridos, é que a pandemia é necessária, pois abre oportunidades à pregação do Evangelho. Temos visto o Evangelho ser pregado, ser espalhado como nunca. Tantos pastores e líderes estão na internet, trazendo lives, fazendo transmissões. Os membros da igreja estão trocando versículos, mensagens, e isso tem tocado as pessoas de dentro da igreja e de fora da igreja. São grandes as oportunidades nestes dias de pregação do Evangelho. Algumas pessoas têm feito perguntas a mim, como: o que a Bíblia diz sobre isso, sobre esta pandemia? É o fim? Então, Deus tem nos dado a oportunidade de abrir as Escrituras e de mostrar e de apresentar o Evangelho a essas pessoas, especialmente pela internet, porque temos
funcionado como igreja praticamente 100% online. E pela internet temos conversado com muitas pessoas, já que não podemos estar presencialmente com elas, mas mesmo não presencialmente, Deus tem nos dado oportunidades de levar a sua mensagem de salvação. Nós, queridos, como igreja, temos uma resposta ao mundo acerca da situação em que estamos vivendo. Então, gostaria de destacar agora um sétimo ponto. A pandemia necessária para provar a perseverança de cada crente. Lucas capítulo 21, versículo 19, você pode também ver em 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, esses versículos nos dizem que é na nossa perseverança que ganharemos a nossa alma, ou seja, vamos perseverar na fé nesses dias. E alguns cristãos, eles não perseveram, eles retrocedem, e aí então acabam se perdendo. Mas a Escritura diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Por isso, queridos, a necessidade de perseverança nesses dias. E um oitavo ponto, a pandemia necessária para dar início à divisão entre a verdadeira igreja e a falsa igreja. Como temos visto nesses dias, os falsos profetas, eles têm surgido, e temos visto aí muitas coisas, então começa a ficar também evidente a verdadeira igreja e a falsa igreja. E até mesmo vemos que alguns crentes, eles têm enfraquecido na fé, não apenas aqueles que estão fortalecendo na fé, mas alguns têm enfraquecido na fé. A falsa igreja, nesses dias, ela se enfraquece, mas a verdadeira igreja, ela se fortalece. E em nono e último lugar, a pandemia é necessária, pois ela marca uma geração para a vinda de Cristo. Sabemos que Jesus predisse tudo isso. E sabendo disso, somos levados a crer mais nele, pois somente sendo Deus onisciente, ele poderia ter predito tudo o que ele predisse. Nossa geração não irá esquecer, e poderemos contar isso à próxima geração. Poderemos dizer de como essa pandemia veio e de como Deus trabalhou sua igreja, da mesma maneira que o oleiro trabalha o barro. A nossa geração está marcada. E isso trará grande crescimento à nossa geração como igreja, eu creio. Para concluir, queridos, sabemos que esses são propósitos de Deus. Como dissemos, existem outros. Alguns estão até mesmo aquém da nossa capacidade de compreensão. Mas estes, nós temos clara compreensão a respeito deles. Então, gostaria de concluir dizendo algumas coisas. Em primeiro lugar, não vamos dar atenção aos falsos profetas que fazem uso desses acontecimentos para trazer falsas predições e para dizer é o fim. Não é o fim. Estes sinais são o princípio das dores e não o fim das dores. Logicamente, sabemos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Por isso devemos estar preparados para o seu retorno. Segunda coisa que eu quero destacar aqui é que não vamos ficar assustados, vamos seguir a orientação de Cristo, não vamos ficar assustados, pois Deus soberanamente está conduzindo a história. Podemos sofrer, como todas as pessoas. Se sofrermos, será pelos acontecimentos, não por ignorância, não por falta de conhecimento da palavra de Deus. O terceiro ponto é que, tendo conhecimento do tempo, vamos procurar acordar do sono para que haja um despertamento espiritual no povo de Deus. E esse despertamento deve começar por mim, deve começar por você. Então busque-o nesses dias. Um quarto ponto é que a nossa igreja busque pregar o evangelho, porque as oportunidades Deus tem dado nesses dias. E em quinto e último lugar, que haja
no povo de Deus perseverança, pois é na perseverança que ganharemos a nossa alma. Vamos ouvir esse hino e logo em seguida nós estaremos orando e trazendo a bênção do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Sabemos, ó Pai, pela tua revelação, pelas escrituras sagradas, dos teus propósitos. Essas coisas, ó Pai, que estão acontecendo, esta pandemia, ela é necessária. Ela cumpre propósitos de Deus para o mundo e propósitos de Deus para a igreja. Ó Pai, nós rogamos, especialmente pelo teu povo, fortalece a fé e o coração do teu povo em ti nesses dias. Abençoa o teu povo, Pai, com a tua presença e com paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.